É, hoje, na fase das comunicações, eu tinha começado a ler uma nota, acabou não dando tempo, uma nota do Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo, o FOCATES, que reúne muitos funcionários exemplares e que fazem um trabalho muito digno em prol do Estado e da sociedade. Então, a nota do FOCATES diz: alerta a sociedade ao título. Em meio a um turbilhão de escândalos públicos, o Brasil parece viver num cenário de eterna colônia. Agentes públicos e políticos, autoridades e representantes de grandes empresas privadas se aproveitam das facilidades impostas pelo compadrio e conchavo há décadas. As regras eleitorais e a falta de adequada fiscalização dos partidos políticos contribui para que o processo eleitoral vigente fosse corrompido, restando evidenciado o propósito de enriquecimento ilícito e formação de grupos políticos para a perpetuação no poder. Esses atores se utilizam do erário para destruir o pacto social de confiança existente entre governo e sociedade. Patrocinam a corrupção como sujeitos ativos e passivos nas mais variadas formas. Fraudam licitações, superfaturam obras e serviços terceirizados, compram votos em eleições, bem como tempo de campanha em vinculação em mídia, ocasionando a putrefação das instituições, empresas públicas, partidos políticos e seus representantes diretos, ganhando o noticiário internacional como a maior história de corrupção do planeta. Para lutar contra a corrupção e a lavagem de dinheiro, o cidadão tem duas alternativas. A primeira é, enquanto sociedade civil organizada, exigir a participação direta nas decisões estatais e cobrar o sentido do exercício da soberania, fiscalizando a atuação dos mandatários do poder popular. A segunda é buscar amparo junto às carreiras de Estado, formada por servidores estatutários, estrito sensu, que exercem atividades típicas e exclusivas, essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro, nas áreas de segurança pública, fiscalização fazendária, auditorias e controle de advocacia pública, que detém a prerrogativa constitucional de zelar pelo patrimônio público, exercendo o controle estatal, orientando a atuação dos administradores para servirem apenas ao interesse público, prevenindo e investigando desvios. Essas carreiras estão organizadas para defenderem o Estado democrático, prevendo direitos, garantias fundamentais e princípios constitucionais. Para tanto, alertamos a população que observem a forma com que as contas do Estado estão sendo contabilizadas. 1. Ativo superestimado em dívidas ativas podres. 2. Passivo subestimado com a supressão de precatórios. 3. Fundos previdenciários sofrendo manobras através da LC número 836/2016, que pode desestabilizar a previdência pública dos servidores em pleno calor das discussões das reformas previdenciárias. 4. Aplicação insuficiente de recursos públicos em educação, indo de encontro ao texto constitucional. Por fim, notícias da imprensa local também dão conta que em 2017 o governo deixará de arrecadar 1,3 bilhão com renúncias fiscais, com previsão de acréscimo dos benefícios em 6% até 2018. A obscura relação entre o poder público e o privado pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, a ausência da transparência dos benefícios fiscais e nos demonstrativos contábeis que em passado recente, serviram para encobrir atos de corrupção e de desvio de recursos públicos do país. O Fórum das Carreiras Típicas do Estado, FOCATES, tem a missão de acompanhar e fiscalizar a correta aplicação de verbas públicas para áreas de interesse comum da população, tais como saúde, educação, segurança pública, dentre outras, cumprindo rigorosamente seu papel nesta luta cidadã. O Brasil precisa passar a limpo seu status de república corrupta e virar de vez essa triste página da história, sendo necessário que a sociedade capixaba permaneça e continue vigilante em busca de um Estado melhor para todos. Parabéns para a FOCATES, um texto muito pertinente para esse momento. Inclusive, eu queria dizer hoje, quando eu estive aqui mais cedo, e disse que muitas vezes o Tribunal de Contas do Estado merece ser chamado de Tribunal de Faz de Conta, eu gostaria de pedir desculpas aos funcionários de carreira do Tribunal de Contas, pois sabemos que ali tem muitos funcionários de carreira muito sérios que fazem um trabalho exemplar,
mas que não tem o poder de julgar e de dar andamento e que muitas vezes para nas mãos dos conselheiros. Uma coisa que precisa ser revista no país, aliás, muita coisa precisa ser revista, mas essa questão de nomeação política para conselheiro do Tribunal de Contas já deu o que tinha que dar. Você tem conselheiros do Tribunal de Contas, condenado por improbidade administrativa. O Espírito Santo tem uma cadeira de conselheiro, vaga há quase 10 anos, cujo conselheiro é acusado de vários crimes de corrupção. Você tem conselheiro no Tribunal de Contas que já estiveram envolvidos em operações como a Lee Oswald, por exemplo. Então, assim, em que ponto uma pessoa que sempre esteve imiscuída na política pode depois ser conselheiro do tribunal e julgar com imparcialidade as contas? Então, às vezes eu fico observando que se é um inimigo do rei, então esse talvez tenha suas contas rigorosamente avaliadas ali. Se não, ao contrário. Hoje denunciei aqui, e volto a falar sobre isso, a questão do filho do ex-secretário de Fazenda, José Teófilo, o filho dele, que está nomeado no Tribunal de Contas, o Felipe Sá de Oliveira, que era sócio, assim como o próprio José Teófilo, sócio do Paulo Artung na empresa Economos. Então, como é possível isso? Uma pessoa que era sócio do governador, agora está dentro do Tribunal de Contas e provavelmente tendo acesso ali, se não participa das averiguações da conta do governo, é uma pessoa que tem acesso a estas informações. É lamentável o que ocorre aqui no Espírito Santo. E eu fico imaginando, às vezes, o que mais ocorre nesse estado e que nós desconhecemos. Porque as coisas que estão vindo à tona já são de arrepiar. Já são, assim, passam longe do que a gente poderia considerar minimamente republicano, ético e moral. Nós, hoje, aqui, tínhamos, e nós já falamos sobre isso, mas eu volto a falar, a questão de como, aqui no Estado, existe uma promiscuidade entre as instituições e entre o público e o privado também. Exemplo do que eu falei a respeito deste rapaz, filho do José Teófilo, ex-secretário da Fazenda, réu junto com o governador Paulo Artung, naquele processo do posto fantasma de Mimoso do Sul, e ambos sócios do governo Paulo Artung na empresa Economos. Então, assim, que tipo de relações existem aqui nesse estado? Nós fomos recentemente a Brasília denunciar a questão dos 25% da educação. Hoje já falei disso, não vou voltar a falar. Mas nós estamos observando uma série de outras questões aqui no Estado. Alguém me disse que chegou já aqui no Estado, deputado Freitas, que chegou aqui no Estado já uma equipe da Polícia Federal para investigar uma série de fatores. Eu espero que investigue mesmo. Existe, antigamente se dizia, né, se falava assim, um ditado que no Brasil, se você puxa uma pena, vem uma galinha inteira. No Brasil nós estamos chegando numa época que você puxa uma pena, vem uma granja inteira. E eu tenho certeza que aqui no Espírito Santo, se puxar a pena, vai vir uma granja inteira também. Muito obrigado, presidente.